Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nessa nublada manhã na cidade santa de Jerusalém, tá fazendo frio, são os ecos do inverno. E eu tive que vir aqui na Rehov Pesach Hebroni buscar uma encomenda no posto de gasolina. Aqui em Israel é muito comum que as lojas de conveniência dos postos de gasolina também façam entregas de correio. E curiosamente a Rehov Pesach Hebroni, ela começa onde termina uma outra Rehov. Que Rehov é essa? Brasil. E uma vez que eu me encontro em terras brasileiras, me permitam compartilhar um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. Eu vou até ali uma pracinha ali na frente, para ter um pouco mais de paz e me livrar desse trânsito. Vocês sabem que o povo judeu nesse Shabat vai iniciar a leitura do segundo livro da Torá, o livro de Shemot, que nos fala do êxodo do Egito, de quando a Kadosh Baruch Hu tirou com mão forte o povo judeu do Egito, lhe concedendo liberdade. E a primeira porção semanal da Torá, deste segundo livro, leva esse mesmo nome, Shemot. Essa paraxá traz na sua narrativa a descrição de um evento extraordinário. Que evento é esse? O momento que a Kadosh Baruch Hu se revela a Moshe Rabbeinu, nosso profeta, no episódio da sarça ardente, dando início àquilo que nós chamamos de Geulah, a redenção do povo judeu do Egito. Mas, na verdade, essa redenção, ela tem início no momento, deixa eu apoiar aqui o cabo, aqui no ferro, mas, na verdade, a redenção do nosso povo do Egito tem início no momento que o nosso povo geme, que o nosso povo chora. Portanto, a Paraxá Shemot, ela nos ensina uma lição muito significativa, muito poderosa, ela tem muito a nos ensinar sobre a dor. E nessa manhã eu quero falar particularmente sobre a dor. Eu venho estudando a Torá há muitos anos, e todos nós que estudamos a Torá sempre temos muitas perguntas, muitas delas que não são respondidas. Por quê? Porque a aquisição do conhecimento da Torá leva tempo. É preciso estudá-la, é preciso praticá-la e viver em santidade. Porque dessa forma, nós ampliamos a nossa capacidade de compreender os eventos narrados pela Torá. E algo que sempre me incomodou quando nós falamos da escravidão do povo judeu no Egito é porque nós éramos um povo com 15 milhões de almas no Egito e simplesmente não empreendemos uma luta de libertação nacional. Simplesmente não esmagamos o Egito e saímos em direção à terra de Canaã para vivermos na terra de Israel. É muito difícil para quem estuda a Torá compreender como o nosso povo se comportou da forma como se comportou, oferecendo tanta resistência a Moshe Rabbeinu durante todo o período que marca a saída do Egito até a entrada da terra de Israel, os pecados que nós cometemos, como o do bezerro de ouro, o pecado dos espiões que nos levaram a permanecer durante 40 anos no deserto, que fizeram com que toda aquela geração, ou quase toda que saiu do Egito, perecesse nas areias do deserto, porque Moshe Rabbeinu enfrentou tantas rebeliões, né? Porque havia tanta rebeldia, e o nosso povo se queixava porque não tinha água, se queixava porque não tinha comida, né? Nós enfrentamos a revolta de Cora. De fato, nosso povo ofereceu muita resistência a esse processo. E isso é difícil de compreender, porque nós podíamos ter levado, né, pouco mais de 10 dias entre o Egito e a terra de Israel. O que habitava a mente do nosso povo que o fez agir equivocadamente tantas vezes? E embora eu já tivesse, ao longo dos anos, reunido algumas respostas a essa pergunta, elas nunca foram suficientes. Elas nunca conseguiram apaziguar
o meu ânimo de espírito, no sentido de que essa fosse uma resposta definitiva. Mas quando eu compreendi o verdadeiro significado da dor que o nosso povo viveu no Egito, aí então as coisas começaram a ficar mais claras para mim. E assistindo o Shiur de Torá na noite de ontem na plataforma da União Ortodoxa, que é a plataforma de estudos da Torá mais importante do mundo, mantida, né, pelo rabinato norte-americano, eu consegui, através de um desses estudos, ampliar a minha compreensão, e é isso que eu quero compartilhar com vocês na manhã de hoje. A Torá nos diz que o nosso povo gemia e chorava de dor, e esse foi o começo da redenção. Mas espera lá, o que havia sucedido até aquele dia? O nosso povo havia trabalhado como escravo por 116 anos e não havia se queixado? Vocês conhecem algum judeu que não reclama, que não se queixa? Não existe isso. E é preciso fazer aqui um parênteses. O povo judeu permaneceu como escravo no Egito por 116 anos. A nossa permanência no Egito foi por 210 anos. Ela começa no momento que Jacó Avinu desce com a sua família, 70 almas, o povo judeu, e ela termina no momento em que Moshe Rabbeinu lidera a nossa saída. Isso somam 210 anos, mas a escravidão propriamente dita só tem começo quando morre o último dos 12 irmãos, que é Levi. O primeiro irmão a morrer foi Yosef Atzadik e o último irmão Levi. Mas Átila, a Torá não diz que o povo judeu viveu a escravidão 400 anos, não. Os 400 anos são contados a partir da Akedah de Yitzhak, do sacrifício de Yitzhak no Monte Moriá. Ali vai começar o nosso exílio, o primeiro exílio que tem início, sobretudo quando nós chegamos no Egito. E daquele momento, da Akedah de Yitzhak até a chegada na terra de Israel, se contam 400 anos. Mas nós fomos escravos por 116 anos no Egito, o que é um período muito grande, se tratando do tipo de escravidão a que o povo judeu foi submetido. Mas é preciso, né, entender algo que era justamente uma das minhas reflexões. Ora, a Kadosh Baruch Hu nos céus ouviu o gemido e a dor do povo judeu. Mas até aquele dia o nosso povo não havia gemido, não havia chorado no ano anterior e nos anos anteriores. Nosso povo também não havia clamado ao Criador por redenção, não havia se queixado do trabalho escravo. E há aqui, na resposta a essa questão, um incrível fundamento para a nossa vida, um princípio fundamental para nós entendermos a natureza da dor. Ora, se você está sofrendo de algum tipo de dor, o que você faz? Você grita, ai, tá me doendo. Você busca socorro, você busca, né, a cura, a solução para o seu problema. Se alguém joga algo em cima de você, uma caixa pesada, isso te causa dor, você faz o quê? Você grita também. Você é capaz, né, de verbalizar o sentimento da tua dor. Porém, imaginemos que você está andando na rua e um caminhão passa por cima da sua perna. A dor é tão intensa que você não consegue fazer nem ao menos um único ruído. Por quê? Porque também é necessária alguma energia emocional para poder chorar, para poder gritar. E a Torá nos ensina que a escravidão a que o povo judeu foi submetido no Egito era tamanha, a dor era tão grande, que o nosso povo já não conseguia mais se queixar. Nem sequer o nosso povo conseguia chorar, emitir sons, tamanha era a sua dor. E quando chegou o tempo da Geulah, o momento da redenção, a Kadosh Baruch Hu aliviou a carga que recaía sobre os ombros do povo judeu e lhe deu energia extra. Para quê? Para que ele pudesse orar, para que ele pudesse chorar, para que ele pudesse gemer e gritar. Esse momento é registrado na Torá como o momento da morte do faraó. Mas a morte do faraó é preciso ter um certo cuidado, pode ser interpretada de muitas formas, porque o faraó vai adquirir lepra, e segundo a Torá, um leproso é considerado como alguém morto. A mesma Torá nos diz que todos os dias,
200 bebês do nosso povo eram mortos e o seu sangue recolhido para banhar o faraó, porque naquela época se acreditava que banho de sangue era a única forma de curar uma pessoa da lepra. E nós sabemos que o faraó era leproso. De modo que se a Kadosh Baruch Hu não tivesse dado um alívio na carga de trabalho ao nosso povo, nós não teríamos sido capazes sequer de chorar. Porque para que a redenção tivesse início, era necessário que o nosso povo clamasse aos céus. E nós estávamos animalizados, tínhamos perdido a capacidade da fala, que é a única coisa que nos diferencia dos animais. E até aquele momento, o nosso povo não pôde gemer nem chorar. Agora pensem, meus amigos, os negros no Brasil viveram 388 anos de escravidão. Só pensem sobre isso. Para todo aquele que quer compreender a natureza desigual, né, e o sofrimento dos negros no Brasil, pensem só nesse período, 388 anos de escravidão. O nosso povo viveu 116 e não puderam chorar. Não puderam chorar porque eles estavam completamente meshbed. Eles estavam completamente escravizados em todo o seu ser. Nós estávamos tão adictos à escravidão, estávamos tão aprisionados, tão mal da cabeça, que nós não tínhamos mais capacidade de raciocinar, de pensar livremente. Portanto, não podíamos também clamar aos céus, não podíamos gritar. Isso ajuda a começar a entender esse processo. Se nós nem nos queixarmos, nem gemermos por nosso sofrimento, não tínhamos a capacidade, porque vejam, uma pessoa quando se encontra em sofrimento, a gente diz para ela, olha, se for uma depressão, busca uma terapia, busca uma ajuda psicológica. Se uma pessoa tem uma doença física, busca um médico, um tratamento. Tudo aquilo que pode ajudar uma pessoa que se encontra em sofrimento, porque essa é a natureza da dor, né? Mas quando ela se dá num nível que te incapacita completamente, você não é capaz sequer mais de buscar ajuda. O que vocês acham que acontece com os suicidas? Por que tantas pessoas se suicidam e a família diz, nossa, mas ele não deixou nenhuma carta, ele não revelou nada, ele não parecia ser alguém que estava prestes a se suicidar. Sabe por quê? Porque a dor nessa pessoa era tão intensa, o nível de depressão que ela vivia era tão intenso, que ela não conseguia mais verbalizar o seu sofrimento, ela não podia mais lidar com aquilo. Ela não era mais capaz de expressar essa dor, exatamente como aconteceu com o povo judeu. Nem ao menos nosso povo foi capaz de expressar e de lidar com essa dor, que é o que, por exemplo, acontece com os suicidas e também com todos aqueles que mergulham numa depressão profunda. A maioria de nós não consegue entender isso. Doenças como síndrome de pânico e tantas outras são tratadas com enorme preconceito na sociedade, porque muitas pessoas acham que isso é frescura, né? Porque não conseguem compreender a sintomatologia dessas doenças de natureza psíquica. Portanto, quando nós temos um braço torcido, quando sofremos uma queda e machucamos um joelho, quando sentimos uma febre, nós confiamos na febre, nós confiamos na dor que estamos sentindo e buscamos cura. Isso nós conseguimos compreender. Ou seja, quando o ferimento é físico, se pode vê-lo claramente, então nós buscamos ajuda. Mas quando nós lidamos com pessoas que sofreram uma dor moral tão intensa, como por exemplo a longa escravidão do povo judeu no Egito, que sofreram uma dor muito maior do que nós conseguimos imaginar, nós simplesmente não somos capazes de compreender a profundidade
dessa dor. Como é que você sabe disso, Átila? Porque essa pessoa não procura sequer ajuda. Ela é alguém que vive dessa forma. Porque uma pessoa que sente dor deve ser capaz ao menos de chorar, porque o choro é uma manifestação que pode chamar a atenção das pessoas que estão ao teu redor, e elas podem te estender a mão e te oferecer auxílio. Mas quando nem ao menos isso você é capaz de fazer, aí então você está completamente mergulhado nesse estado emocional. Porque é preciso insistir nesse ponto. Com o desenvolvimento da medicina, nós conhecemos bem as dores, as enfermidades físicas. A pessoa sofre um infarto, você não vai dizer para ela no dia seguinte: olha, já passou um dia, você já foi operado, agora levanta, coloca tefilim, vai para a sinagoga fazer tuas orações. Alguém que passa por um infarto do miocárdio, que passa por uma cirurgia cardíaca, nós dizemos isso a ela? Alguém que se encontra febril, uma febre de 40 graus? É claro que não. A nossa geração, eu insisto, compreende muito bem essas enfermidades físicas, mas nós precisamos também acreditar, nós precisamos compreender e aprender em algo novo. Mas esse algo novo já está aqui entre nós há pelo menos 3.334 anos, porque o povo judeu viveu essa dor. Foi no Egito que se sucedeu esses eventos. Foi no Egito, em Mitzray, que o nosso povo se encontrou num tal grau de aprisionamento, num tal grau de dor emocional, a tal ponto que eles, de fato, estavam completamente escravizados. Essa geração teve que passar por isso, mas essa geração também, se tornou incapaz de construir o caminho da liberdade. E foi por isso que ela teve que perecer no deserto. Se eles viviam um tal grau de escravidão que eles não podiam sequer clamar mais, clamar a Hashem, clamar ao Criador, evidentemente, como a redenção poderia vir? E me permitam, com base justamente nos estudos recentes que eu fiz, acrescentar algo que é lindo, algo que é extraordinário. Vejam, o faraó, como nós sabemos, tinha medo, assim como a sociedade egípcia, que o povo judeu, que já constituía uma sociedade de mais de 15 milhões de pessoas, nós nos rebelássemos e, enfim, nós nos uníssemos aos inimigos do Egito e isso destruísse o império deles. Moshe Rabbeinu estava vivendo em Midian, cuidando do gado, seu sogro Itró, se casou com uma de suas filhas, Tsípora, teve 2 filhos. E chega o momento da redenção. Moshe Rabbeinu teve que fugir do Egito, como nós sabemos, porque ele matou um capataz que estava agredindo selvagemente um judeu, e esse capataz, na verdade, estava mantendo relações de adultério com a esposa desse judeu, e era por isso que esse capataz queria matar esse judeu. Moshe Rabbeinu interviu, e uma vez que ele matou um egípcio, ele foi obrigado a fugir do Egito e terminou em Midian, como nós sabemos. E quando a Kadosh Baruch Hu diz a ele: Moshe, eu quero que você volte ao faraó, volte até o Egito e fale com o faraó e reivindique a liberdade do nosso povo. Eu quero que o nosso povo siga para o deserto para me servir. O que Moshe Rabbeinu diz a Kadosh Baruch Hu? Eu não posso, eu não falo bem. Eu já gravei outros shiurim que estão aqui nessa plataforma que explicam que Moshe Rabbeinu havia sofrido uma terrível lesão na sua boca quando era criança. Mas essa é uma explicação, superficial. A razão verdadeira das dificuldades da fala de Moshe Rabbeinu são muito outras. Porque vejam, qualquer pessoa que tenha lido a Torá vai ver lá, vai Omer Moshe, vai Daber Moshe, Moshe fala o tempo todo. Ele se comunica tanto com a Kadosh Baruch Hu como com o nosso povo o tempo todo. Que história é essa?
de que Moshe não fala bem? Que história é essa de que Moshe não é capaz de expressar com clareza o seu pensamento e, portanto, ele não estaria capacitado de reivindicar do faraó, né, a nossa liberdade? Para nós compreendermos isso, que faz parte desse reduz também, contido em Netvat Shalom, né, nas inúmeras fontes da sabedoria oral da Torá, é preciso entender o seguinte: como claro, Israel havia perdido a sua capacidade de falar, uma vez que nós nem ao menos éramos capazes de nos queixarmos, mesmo havendo chegado o tempo da redenção, como não saía uma palavra da nossa boca, e nós precisávamos servir a Kadosh Baruch Hu por meio da oração, era preciso orar para que a redenção efetivamente tivesse o curso dos seus acontecimentos, e o nosso povo não era capaz. O Zohar, inclusive, nos diz que a nossa fala se encontrava em exílio, nos havia sido roubada. E, evidentemente, que Moshe, sendo o nosso líder, ele expressava essa mesma dificuldade, essa mesma incapacidade. Porque, vejam, a fala é a capacidade que nos diferencia dos animais. E como nós havíamos perdido a capacidade de falar, nós só, no máximo, gemíamos como um animal em sofrimento, como imagina uma vaca, né, sofrendo. Como era tudo o que nós éramos capazes de fazer. Evidentemente, o tzadik daquela geração, ele também se encontrava com inúmeras dificuldades de fala. Como nós não podíamos falar, aquela geração inteira tinha no seu líder alguém que também encontrava essa mesma dificuldade. Ele havia perdido essa capacidade, a capacidade do uso da palavra, da expressão, justamente porque nós também, até sairmos do Egito, também tivemos essa mesma dificuldade. O tzadik da geração, ele só é forte porque ele se apoia na força da sociedade em que ele vive. E como Moshe Rabbeinu, né, era o líder de um povo que havia perdido a sua maior capacidade, era preciso, antes de mais nada, obter a redenção da nossa fala. Então, quando eu disse há pouco que a Kadosh Baruch Hu suavizou um determinado momento, no momento em que chegou a hora da redenção, suavizou a carga que pesava sobre nós, esse presente que a Kadosh Baruch Hu havia nos dado foi justamente a possibilidade de nós orarmos, de falarmos com Hashem, de pedirmos a nossa salvação, de modo que nós restituímos o poder da palavra. E se você aí vem assistindo o Shiurim, que eu ofereço há anos, vai se lembrar que eu sempre digo a vocês, onde está a força do povo judeu? Aqui, na boca. É por meio da oração, é convocando as forças celestiais por meio da oração, reclamando salvação ao Criador, que o povo judeu tem força quando nós oramos. Para Hashem, nenhum dos nossos inimigos é capaz de nos vencer. Nós aniquilamos todos aqueles que querem nos destruir apenas com a oração. E eu disse no último shiur que a nossa Força Aérea, Marinha, as Forças de Defesa de Israel, isso tudo é para ocultar o milagre de Akadosh Baruch Hu. Portanto, logo que fomos capazes de rezar novamente, as forças, né, que vieram como cheta de Shimaia dos céus ao nosso povo, colocaram em movimento o processo que resultou na nossa liberdade. Por isso, meus amigos, os eventos que a Torá narra nesse momento inicial da redenção do povo judeu são muito preciosos para nós, no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que se você assistiu esse pequeno shiur até agora, você vai, a partir desse momento, estar mais atento ao sofrimento que cerca todas as pessoas que estão ao seu redor. Se nós queremos ser uma geração, né, capaz de nos comunicar e de nos aproximarmos do Criador, assim como esse som maravilhoso que me chegou agora,
me iluminando. Se nós queremos, de fato, restabelecer esse presente maravilhoso que a Kadosh Baruch Hu nos deu, que é a fala, nós precisamos entender também a natureza das nossas dores, meus amigos. Shabbat Shalom a todos vocês.